Kleber, como que eu posso ser um consultor de empresas? Kleber, me dê algumas dicas para entrar nesse mercado de consultoria. Bom, estas são algumas perguntas que eu recebo sempre quando eu gravo algum vídeo. Sempre vem alguém no direct do Instagram ou então me manda algum e-mail, né, pela seção de alunos. Eu sei que é um assunto um pouco diferente do que eu estou acostumado a gravar. As inúmeras perguntas, eu decidi gravar um vídeo sobre algumas dicas, né? Algumas coisas que você precisa ter para entrar nesse mercado de consultoria. Como se tornar um consultor de empresas. Então, uma das primeiras coisas, você tem que entender o que é esse mercado de consultoria, né? O que é a consultoria? A gente precisa diferenciar porque existe o coaching, a mentoria e a consultoria. São três coisas completamente diferentes. O coaching, que é uma excelente ferramenta, apesar de estar algumas pessoas acharem muito batido ou então relacionar com pessoas que não são muito de boa índole, enfim. Mas o coaching é uma excelente ferramenta, ela é utilizada para se fazer perguntas, né, para o seu cliente. Eu sou formado em coaching, já tive clientes que participaram do processo. Mas é um processo onde você faz perguntas e a pessoa vai buscando a resposta. A mentoria é um processo onde você escolhe alguém que tenha muito mais capacidade e experiência que você e essa pessoa te direciona, né? Diferente do coach que ele vai te fazer perguntas e não vai te dar direção, o mentor ele tem mais experiência que você e ele fala, faça isso, né? Vai por esse caminho que vai ser o melhor para você. E a consultoria não, a consultoria é quando você pega uma empresa e vai fazer um diagnóstico, traçar as ações e vai implementar algumas coisas para que essa empresa melhore em alguma das características. E para você ser um consultor, eu vou falar aqui algumas características que eu acho essencial. É claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas eu particularmente acho que são essas as características que fazem de você um bom consultor ou uma boa consultora. A primeira característica que eu acho fundamental para ser um bom consultor é a visão holística. O que é a visão holística? É ver o todo, é conseguir enxergar o todo. Tem pessoas que são muito mais direcionadas para aquele ponto específico, por exemplo, né? Elas não conseguem enxergar o todo. Para ser consultor, ele precisa ver além do problema, né? Aquela questão, por exemplo, tem uma goteira, a pessoa sabe que ali tem um furo. Tá, mas o que causou isso? A visão holística é isso, é você tentar identificar qual que foi a causa fundamental que fez com que tivesse uma goteira ali. Aí uma outra característica que está ligada aí diretamente à visão holística é você ter curiosidade e poder de investigação. Porque quando você começa um processo de consultoria, como você tem que ter essa visão do todo, você precisa fazer perguntas. Tinha um dono de uma consultoria que eu adorava que ele falava, o bom de ser consultor é que a gente pode fazer perguntas de criança, né? O que é pergunta de criança? É aquela pergunta de curiosidade, porque nem sempre a gente tinha total conhecimento sobre a empresa e é muito difícil você como consultor externo ter conhecimento da empresa, então você chega fazendo perguntas e quanto mais perguntas você fizer, mais por dentro da empresa você vai ficar. Então esse poder de investigação e esse poder de curiosidade vai fazer com que você tenha uma visão do todo melhor. Depois você precisa desenvolver o seu pensamento crítico e principalmente o seu pensamento em processos, porque tudo que se faz em consultoria geralmente são processos. A gente vai identificar qual que é o problema da empresa, mas para isso requer um processo. E toda consultoria ela tem algumas fases, né? A gente chega na empresa, faz um diagnóstico da situação atual, avalia como é que estão ali os números, como é que estão os processos, então a tua mente tem que estar direcionada para processos. Depois a gente parte estabelecendo algumas ações de ganho rápido, né, que são os famosos quick wins, que são as ações que vão gerar um ganho muito rápido para a empresa. Depois a gente tem a modelação das ações de curto, médio e longo prazo. E aí tem ações de implementação, onde a gente vai fazer efetivamente a implementação da ação e principalmente o treinamento das pessoas. Aí no final existe uma avaliação dos resultados para você saber o quanto que a empresa evoluiu a partir daquelas ações que você colocou e a mensuração desses resultados. Então o seu pensamento ele tem que sempre
pensar nesse modelo de processos. Existem pessoas que têm mais facilidade de pensar em processos, né, que é um pensamento mais lógico, e tem pessoas que têm um pensamento mais abstrato. Se o seu caso for um pensamento mais abstrato, vai ser um pouco mais difícil para você entrar nesse mercado. Depois, eu diria que uma das mais importantes habilidades que você tem que ter é o de relacionamento interpessoal. Porque a todo momento o consultor ele vai estar se relacionando com as pessoas da empresa. E essa habilidade de relacionamento interpessoal começa desde às vezes você tem que conversar com o presidente da empresa, depois com diretores, gerentes, os funcionários da empresa, sei lá, da produção, tem que conversar com fornecedores, enfim, tem que ter uma habilidade de comunicação e depois também tem que saber treinar essas pessoas, porque quando a gente estabelece algumas ações, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo e fazer as pessoas fazerem aquilo que a gente imaginou de ação. Então, o relacionamento interpessoal é muito importante. Depois, o que eu diria para você é ver o que você se adequa mais. Ser um consultor mais generalista, onde vai atuar em várias áreas da empresa, ou ser um consultor mais especialista. Geralmente, a característica maior dos consultores é ser mais generalista, porque pega todas as áreas da empresa. No entanto, existem consultores especialistas e não tem o menor problema nisso, né? O consultor pode ser só consultor financeiro, pode ser só consultor de RH, pode ser só consultor de marketing, enfim, aí você vai ter que avaliar qual que é o melhor para você. E por fim, como é que você faz para entrar nessa área? Eu acho que a melhor maneira de você entrar nesse mercado, colocar um pé no mercado de consultoria, é tentando entrar para alguma consultoria aí da sua região. Faça uma pesquisa quais são as consultorias que estão na sua região, tente entrar, fazer um estágio, entra lá como júnior, depois tenta mudar para pleno, né, alcançar a posição de sênior, até você ter a visão de como funciona na prática a consultoria, algumas ferramentas, cronograma, status report, enfim, tem uma série de ferramentas que a gente utiliza no dia a dia da consultoria que eu acho que vale para você pegar mais a habilidade, né, de fazer cada uma dessas ferramentas para depois você se aventurar e ser um consultor solo. Lembrar que se você for um consultor solo, você tem que mostrar muita autoridade naquilo que você está falando. Vale você ter passado por alguns projetos que chancelem a sua experiência naquilo que você vai prestar de consultoria. E também lembrar que quando você começa solo, você tem que ter alguém, né? Você vai ter que ter alguém para vender e também para entregar o projeto. Se você é só, você vai ter que vender e entregar. E essa é uma das maiores dificuldades, porque enquanto você está entregando, não tem ninguém vendendo. Então você vai ter uma dificuldade muito grande de estabelecer. Por isso que eu sempre falo, começa trabalhando numa consultoria, ganha experiência, ganha expertise aí nesse mercado, adquire bagagem, tem alguns projetos, né, que você tenha feito, alguns resultados que você possa mostrar para os seus clientes, e aí sim, né, junta um dinheiro e aí abre a sua própria empresa de consultoria, sempre pensando em ter aí uma pessoa para ser o seu assistente comercial para que você consiga alavancar clientes e entregar os seus projetos e não ter a dependência de não conseguir vender novos projetos, beleza? Eu espero ter respondido essa pergunta. Eu sei que é uma pergunta assim um pouco diferente das que eu estou acostumado a responder nos vídeos aqui, mas como é uma pergunta recorrente, eu acho que valeu o vídeo e eu quero saber aí a sua opinião, o que você achou, se você gosta desse mercado, qual que é a sua opinião. Espero te vê-lo no próximo vídeo. Até lá!